Já era madrugada quando a vitória do Partido Social Democrata de Olaf Scholz sobre a União Democrata Cristã de Merkel, agora liderada por Armin Laschet, foi confirmada. Como o partido de centro-esquerda não alcançou o número suficiente de cadeiras para governar sozinho, Olaf Scholz, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças do governo de coalizão de Merkel, vai liderar negociações para formar uma nova aliança. A formação dessa nova aliança pode tomar tempo. Por isso, a chanceler Angela Merkel não precisa correr para limpar as gavetas do gabinete que ocupa há 16 anos. O líder social-democrata Olaf Scholz precisa firmar acordos com o Partido Verde e com os liberais, se quiser assumir o poder. E cada força política tem suas prioridades. Social-democratas e verdes querem aumentar os impostos dos mais ricos. Os liberais querem cortar tributos. Eles também são mais cautelosos com a transição para fontes renováveis de energia. Já os verdes são bem mais ambiciosos. E se ninguém entrar em acordo, o candidato de Merkel, mesmo derrotado nas urnas, pode assumir o governo alemão. O candidato apoiado por ela, o conservador Armin Laschet, perdeu votos graças a gafes, como a risada larga flagrada durante uma homenagem a vítimas das enchentes do último. Mesmo com a disputa aberta pela cadeira de Merkel, o mundo tem ao menos uma certeza. Tanto um governo social-democrata, o mais provável e mais próximo à esquerda, quanto um conservador, não pretende dar um cavalo de pau na política alemã. País mais populoso e maior economia da União Europeia, a Alemanha vem ditando os caminhos do bloco. Não se espera uma guinada extrema, seja quem for o vencedor. Não é uma eleição entre candidatos radicalmente opostos, como Donald Trump e Joe Biden nos Estados Unidos, ou Emmanuel Macron e Marine Le Pen na última eleição na França. Quem perde com isso é o governo de Jair Bolsonaro. No atual estágio das negociações, o Partido Verde deve ficar com o Ministério de Relações Exteriores, o que aumentará a pressão sobre políticas que desvalorizem a proteção ambiental. Porta-voz da primeira-ministra alemã disse hoje que Angela Merkel tem dúvidas sérias de que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul possa ser aplicado conforme o planejado por causa da situação na Amazônia. Seja social-democrata ou conservador, o que se pode esperar do substituto de Angela Merkel? Por qual razão, embora a primeira-ministra tenha alta popularidade, seu partido foi derrotado nas urnas? E como deve ser a relação entre o novo gabinete alemão e o governo Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stunkel. Fique com a gente. Professor Oliver Stunkel, a Alemanha fez eleições parlamentares no domingo, o Partido Social Democrata ficou com o maior número de votos, uma vantagem apertada sobre o partido da Angela Merkel, a chamada União Democrata Cristã. Nesse contexto, não importa com quem fique o comando do governo depois das negociações, é correto afirmar que o sentido do novo governo vai ser de continuidade em relação à gestão da Angela Merkel? Eu acho que todos os candidatos e todos os partidos sabem que a fonte do sucesso, a razão pelo sucesso da Angela Merkel foi que ela evocava continuidade. Os alemães não gostam de ruptura, então mesmo quem promove a novidade, quem diz que a gente precisa mudar, ele precisa fazer isso de uma maneira bem lenta, bem cautelosa, né? Existe até um trauma na sociedade alemã com as mudanças bruscas, em função da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as lideranças que conseguiram aprovar grandes reformas fizeram isso de uma maneira muito habilidosa, projetando segurança, projetando estabilidade. Então, sim, me parece que o novo governo, seja qual for, certamente tentará se projetar como uma continuação do governo de Angela Merkel, que tem sido um governo altamente popular. Professor, quais são os principais desafios desse novo governo? Quais são as grandes agendas da Alemanha nesse momento? A Alemanha foi uma ilha de tranquilidade no meio de um sistema internacional altamente instável ao longo dos últimos 16 anos. Isso me parece que criou uma ilusão
de que o país pode continuar dessa forma para sempre, de que é possível se blindar das instabilidades, né, de Trump, do Brexit, da invasão russa na Ucrânia, das crises migratórias, né, da crise financeira na Grécia, e que a vida continua bem na Alemanha, como de fato ocorreu ao longo, né, desde 2005. Porém, me parece que essa situação reconfortante, confortável, ela fez com que o país deixou de encarar uma série de desafios estruturais profundos, e o próximo governo terá que encarar esses desafios de maneira mais incisiva. A Alemanha é, como disse o Renato, a locomotiva da Europa. Ela que estava crescendo, ela cresceu 1,5% no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, depois foi revisto para 1,3%, mas esse é um número bom. Agora, 0,1%. Para mim, o aspecto mais grave é a falta de digitalização da Alemanha, né? Até pode surpreender pessoas de fora, mas a Alemanha tem um grave problema de conectar toda a sua população à internet. A internet é lenta nas grandes cidades, há regiões inteiras basicamente desconectadas, a burocracia alemã ainda usa fax, né, em algumas partes, e isso revelou-se bastante na pandemia, quando muitas crianças não conseguiram se conectar para acompanhar as aulas remotamente, simplesmente porque a internet estava sobrecarregada. E isso é um reflexo dessa relutância em se adaptar a novas tecnologias. Uma outra questão grave é o desequilíbrio demográfico. A Alemanha precisa trazer quase 500 mil de migrantes por ano para evitar um decrescimento demográfico, e isso requer uma série de adaptações. Muitos alemães ainda acham que não é preciso trazer tantas pessoas e querem manter a sociedade inalterada, que obviamente não é possível quando chegam tantas pessoas que precisam ser integradas de alguma maneira. E por último, acho que a Alemanha ainda não percebeu que a proteção geopolítica que recebeu dos Estados Unidos ao longo dos últimos 75 anos é que deixou a Alemanha numa situação muito confortável, porque não tinha que basicamente gastar nada no seu exército, né? O exército alemão é muito pequeno, e isso revelou-se também, por exemplo, durante a participação alemã no Afeganistão, quando nem sequer havia avião da Força Aérea Alemã para levar os soldados para o Afeganistão. E isso possibilitou que a Alemanha pudesse fazer grandes investimentos em outras áreas, como a educação, como a infraestrutura. E agora, aos poucos, os Estados Unidos não precisa mais da Europa, porque o grande inimigo agora é a China, não é mais a União Soviética. E me parece que ainda existe um pouco uma ilusão de que as coisas podem continuar da mesma forma para sempre, mas agora a Europa precisa pensar na sua própria autonomia estratégica, que requer uma Alemanha mais ativa no plano geopolítico. Professor, tem uma questão curiosa sobre a própria Angela Merkel. Ela sai com uma popularidade bem alta, acima de 70%, fala assim 80% de popularidade e também de confiabilidade muito alta, acima de 75%, 77%. Ao mesmo tempo, o partido da Angela Merkel teve o pior desempenho desde a Segunda Guerra nessa eleição parlamentar. Por que isso acontece? Isso pode ser lido de alguma forma como uma derrota dela, pessoal? Eu acho que a derrota, paradoxalmente, do Partido Conservador na Alemanha mostra que quem foi a liderança mais popular foi Angela Merkel, apesar do partido dela, porque ela conseguiu arrastar o partido para o centro ideológico, que não é o lugar comum desse partido, né? A Angela Merkel, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a princípio nem é vista como uma liderança conservadora. Ela mudou o partido completamente a partir das características dela. Então conseguiu atrair muitos eleitores da esquerda também, né, porque o estilo de liderança de Angela Merkel acabou sendo, vamos dizer, uma liderança do centro. Ela mesma se chamava "eu sou do centro, eu represento o centro", né? Nem sou de esquerda, não sou de direita. Merkel é cientista de formação e, em vez de gestos expansivos, ela prefere a contenção. Os alemães chamam esse gesto habitual dela de diamante Merkel, e o mundo se acostumou com discursos objetivos, técnicos. E
como ela projetava essa confiabilidade, sobretudo nos últimos 5 anos, ela foi vista como uma garantia de estabilidade, e a Alemanha adora a estabilidade, né? Não precisamos mudar nada, a Angela Merkel cuida da nossa estabilidade, tanto econômica, tanto política, que explica isso um pouco, né? Ela teve apoio de muitas pessoas que anteriormente nunca haviam votado no Partido Conservador. Agora, com a saída dela, o Armin Laschet, que é um político mais típico conservador, não conseguiu reproduzir essa mágica. E aí o partido ficou muito mal preparado para essa mudança de identidade, porque agora o partido precisa decidir: nós voltaremos a ser um partido típico conservador ou queremos manter nosso perfil de centro, né? E o sucessor da Angela Merkel no partido, né, o Armin Laschet, nunca conseguiu decidir direito o que ele queria ser. Então eu acho que essa derrota não é um fracasso da Angela Merkel, mas mostra a habilidade extraordinária que ela tinha ao dialogar com pessoas de toda a sociedade, tanto à direita quanto à esquerda. Professor, o Olaf Scholz, que é o líder dos social-democratas, em tese seria o mais cotado para assumir agora como chanceler, né, já que o partido tem o maior número de cadeiras. É o ministro das Finanças do governo Merkel, um cara que tem fama de ser super racional. Quem é esse personagem? O que a gente pode esperar de um possível governo social-democrata? Dá para dizer que a Alemanha dá um passinho mais para a esquerda? O Olaf Scholz é um pouco parecido com o Helmut Schmidt, que foi chanceler dos social-democratas nos anos 70, e que também foi alguém que também poderia provavelmente ter feito parte do governo conservador, uma pessoa do centro, né, e que atraiu muitos votos de pessoas que tradicionalmente votam para os conservadores. Uma pessoa que também, da mesma forma que a Angela Merkel, uma pessoa que não arrisca, que não fala bem em público, né, que não é vista como uma pessoa imprevisível, mas que projeta estabilidade. Então, é até engraçado, né, ele é social-democrata nativamente e explicitamente como o candidato da continuidade também. Inclusive, aquele gesto famoso da Angela Merkel com as mãos, né, ele reproduzia isso, né, durante os eventos, etc., como um símbolo de que ele representa a continuidade, ele não representa a ruptura, e ele soube fazer isso melhor do que o candidato da Angela Merkel. Pela primeira vez, o próximo governo será composto por 3 partidos, isso é inédito na Alemanha. Já tivemos governos só de um partido, logo depois da Segunda Guerra Mundial, do Partido Conservador, que nessa época ainda conseguia governar sozinho. Depois, a partir dos anos 70, os primeiros partidos de 2 partidos, né? Havia os conservadores com os liberais ou os social-democratas com os liberais. E aí, com a chegada de outros partidos, o Partido Verde nos anos 80, aí aos poucos temos uma fragmentação. E agora, com 3, ninguém sabe exatamente como será a divisão de portfólios. Eu, inclusive, acho ainda há uma chance de que o Scholz não será chanceler, porque os social-democratas, sobretudo a ala de esquerda, quer aumentar imposto. E os liberais querem reduzir impostos. O Partido Verde, que é um Estado forte para impulsionar o processo de adaptação às mudanças climáticas, os liberais querem um Estado pequeno. Então, ainda há uma chance que quem acaba formando o governo serão os conservadores, né? O Laschet, apesar de não ter o partido, apesar de não ter recebido o maior número de votos, ele também poderia ainda formar o governo. Mas o cenário mais provável é, de fato, Scholz sendo o sucessor de Merkel como chanceler, e alguns pequenos passos à esquerda, sim, aumento de salário mínimo, e muito mais ênfase na questão ambiental, que inclusive terá um impacto na relação da Alemanha com o Brasil. O Partido Verde e o Partido Social Democrata são os 2 partidos que mais criticaram o presidente Bolsonaro no debate público alemão ao longo dos últimos anos. No caso de um futuro governo social-democrata, claro que numa coalizão aí com o Partido Verde também com os liberais, o senhor acha que seria uma coalizão firme? Porque aí, como o senhor disse, os liberais se alinham mais com os conservadores, né? Num contexto de um governo social-democrata, essa coalizão vai funcionar?
Ninguém sabe ainda, né? Existem a nível estadual alguns casos, né, de coalizões já com 3 partidos, mas tem toda uma parte ao nível federal que é mais complexa, né, porque envolve uma série de outras questões de natureza fiscal, de natureza de defesa também, política externa em geral, o tema do meio ambiente costuma ser mais presente. Então vai ter bastante briga interna, sem dúvida. A expectativa da população alemã é uma continuação de um sistema estável. Nós não tivemos na política alemã, basicamente, instabilidade política ao longo dos últimos 75 anos. Alguns primeiros ministros já foram derrubados, houve uma votação de não confiança, mas as transições sempre ocorreram de maneira bastante harmoniosa. Então, me parece que um governo que permite a instabilidade rapidamente perderia popularidade. Então, a pressão, até cultural, para que o governo atue de maneira previsível é grande. Mas, sim, as brigas internas em várias questões são altas e não está claro ainda qual será essa briga entre os verdes e os liberais, que com certeza vão entrar no governo e que têm visões de mundo muito diferentes. Na véspera do encontro de chefes de Estado e de governo dos 20 países mais industrializados do mundo, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil tem muito a ensinar à Alemanha. Foi uma resposta a uma declaração da colega alemã Angela Merkel. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil, professor. O Brasil tem uma série de pendências, né, com a Europa e em especial com a Alemanha, que tem uma política de transformação energética muito forte, muito ambiciosa nesse momento, apesar de algumas críticas internas que o próprio governo alemão recebe. O que o Brasil pode esperar do novo governo? Então, a Angela Merkel foi a principal aliada do Brasil ao longo dos últimos anos, e isso ficou bastante claro nos últimos 3 anos, quando cresceu a resistência contra Bolsonaro na União Europeia. O presidente francês, né, em 2019, liderou uma campanha contra a ratificação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, alegando que o Brasil não estava fazendo o suficiente para combater o desmatamento. Isso, né, causou uma briga enorme entre Macron e Bolsonaro na época, e Angela Merkel sempre tentou baixar a temperatura, e tem uma frase famosa que ela disse no parlamento alemão. Ela disse: se a gente não ratificar o acordo, a gente não vai salvar um só metro quadrado da Amazônia. Ou seja, não adianta isolar o Brasil, não adianta isolar o presidente Bolsonaro, a gente precisa trabalhar com o Brasil, que é um parceiro econômico de grande importância. A União Europeia precisa manter sua presença geopolítica em um mundo cada vez mais impactado pela tensão entre Washington e Pequim. Porém, a pressão contra ela aumentou bastante, ao ponto em que a Alemanha teve que suspender os pagamentos do Fundo Amazônia, que a Alemanha financia junto com a Noruega. Isso foi uma derrota para Angela Merkel, porque ela queria dizer que a relação Brasil-Alemanha é mais importante do que uma tensão temporária causada por um presidente brasileiro. Agora, com os verdes no governo, me parece muito pouco provável a gente ver ou uma ratificação do acordo de livre comércio, ou um apoio alemão para a adesão do Brasil ao OCDE, ou uma continuação do financiamento alemão para o Fundo Amazônia. Então, me parece que haverá bastante crítica e uma crise maior na relação bilateral, assumindo que a postura brasileira nesse âmbito não vai mudar de maneira substancial. Me parece que o mais provável é que o Partido Verde assumirá o Ministério das Relações Exteriores, o que me parece que, a princípio, fecharia a porta para qualquer conserto, qualquer recuperação da relação bilateral. Qual é a percepção que os alemães têm nesse momento da situação do Brasil e do governo? Entendem como passageira? Qual é o nível real de preocupação? Lembrando que essa relação entre Brasil e Alemanha não só é antiga, como sempre foi bastante intensa, né? Sim, uma relação de longuíssima data, né, com uma forte presença de empresas alemãs, sobretudo em São Paulo, mas também um tema
uma presença de muitos descendentes da Alemanha aqui no Brasil. Eu acho que existe ainda uma percepção de que a relação com o Brasil é mais importante do que, vamos dizer, a relação entre presidentes apenas, sobretudo entre a sociedade civil e também a comunidade empresarial alemã. Ainda há um consenso de que, ao longo prazo, o atual governo brasileiro não afetará a relação bilateral, um pouco como foi o caso com o governo Trump, né? A Alemanha não rompeu com os Estados Unidos, mas manteve os laços e agora tem uma relação muito melhor com o governo Biden. Mas claramente o Brasil, o soft power, né, a reputação brasileira em toda a Europa, mas sobretudo na Alemanha, sofreu bastante, em parte porque o Itamaraty, que tem a capacidade, né, de servir como escudo, acabou não fazendo esse trabalho, né? Em crises anteriores no Brasil, o Itamaraty sempre soube blindar um pouco a reputação do país e no caso do Ernesto Araújo, na Alemanha muitas pessoas fizeram paralelas entre os primeiros anos da ascensão do nazismo, né, com uma série de afirmações muito polêmicas que geraram bastante visibilidade na Alemanha, inclusive o Ernesto dizendo que o nazismo era de esquerda. Então aí eu acho que realmente vai levar alguns anos para consertar esse estrago feito, mas não me parece ser algo que demorará décadas, como alguns estão dizendo. Eu acho que continua havendo muitas sinergias, muitos interesses comuns e também continua havendo uma aposta grande em fortalecer os laços com governadores, com prefeitos e a sociedade civil e a comunidade empresarial brasileira. Professor, o partido de extrema-direita teve uma queda de votos na comparação com a eleição passada, mas mesmo assim obteve mais de 10% da preferência do eleitorado, o que é expressivo, né? Como é que isso pode ser lido no atual cenário da Europa e da Alemanha, lembrando que a extrema-direita também perdeu parte dos eleitores na França, por exemplo? O que a gente pode dizer desses movimentos de extrema-direita na Europa nesse momento? A extrema-direita fez uma grande aposta, né, no negacionismo durante a pandemia. Na Alemanha isso não vingou, porque, em geral, a maioria da população viu que a gestão da Angela Merkel, né, dando bastante ênfase na transparência, no diálogo permanente com a comunidade científica, estava produzindo resultado. A primeira-ministra da Alemanha defendeu hoje o endurecimento das restrições para combater a terceira onda de contágio no país. Angela Merkel quer aumentar o papel do governo federal na pandemia. Então, a extrema-direita passou por um processo de radicalização ainda maior, porque rompeu com uma série de especialistas, né, em saúde pública, etc., e também deu mais ênfase ainda em teorias de conspiração, de que o vírus acabou sendo produzido pelos chineses, etc. Mesmo assim, a extrema-direita mantém um apelo forte, sobretudo na antiga Alemanha Oriental. É uma região onde, paradoxalmente, não há muitos migrantes. Eu digo paradoxal porque um dos principais pontos da extrema-direita é que a Alemanha precisa fechar as fronteiras porque há migrante demais. A maioria dos migrantes vai para a parte ocidental, para os grandes centros urbanos, e a maioria dos eleitores da extrema-direita estão nas regiões rurais. Então, isso é mais a criação de uma ameaça imaginária que o partido constrói, e que gera alguma preocupação na antiga parte oriental, né? Mas que também é uma região com dificuldades econômicas enormes, que ainda não se recuperou do processo, né, da reunificação, que, vamos dizer, do ponto de vista econômico, ainda a parte oriental é claramente mais pobre do que a parte ocidental, né? Mais de 30 anos depois da reunificação. Então, por outro lado, a ascensão, infelizmente, da extrema-direita na Alemanha faz com que a Alemanha fique com uma política mais parecida com aquela em outros países europeus. Temos agora só Portugal como o único grande país europeu sem a presença da extrema-direita no parlamento. Então, isso, apesar de representar uma ameaça à democracia, parece que, infelizmente, é algo que veio para ficar. Professor Oliver Stunkel, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.